graças a Allah, alhamdulillah. MashaAllah. Antes de irmos para a nossa questão principal, eu gostava de tirar aqui a minha dúvida. Por que Big Zito e não Sheikh Zunaid? De onde é que vem este prefixo Big e de onde é que vem este nome Zito? Sim, na verdade, o meu nome é o Zito, só que depois, como eu tinha meus amigos, né? Eu tinha meus amigos na infância e dava aulas, algumas coisas que eu sabia um pouco, né? Entre eles, quer dizer, eu e meus amigos. Então eu dava a ele algumas aulas de árabe e tal. Então eles naquela altura, em vez de me chamarem chefe, como eu era pequeno, né? Quer dizer, não era chefe praticamente, era só um amiguinho que estava a dar algumas aulas a eles. Então os 5, 6 amigos optaram já em vez de me chamarem Zito, assim, a questão de respeito, acabavam de me chamar esse assunto de Zito, né? E praticamente não era um nome assim, tipo fama ou reputação, era apenas um nome normal, né? Porque quem conhece a mim praticamente conhece como se fosse um nome normal, não um nome assim de reputação tal. Só que depois do tempo, depois de Dawa, já a gente começar a fazer Dawa, a gente sempre quis colocar já o próprio nome já em destaque, né? Mas as pessoas, quando você diz para Zunaid, as pessoas não querem, as pessoas querem voltar mais ao nome da criancice, né? Ok. Epá, já não tem como. Certo. MashaAllah. Então, mais ou menos é isso. MashaAllah. Mas pronto, né? Eu acredito que a maioria deles agora já cresceram, acredito que já mudaram esta atitude de dizer Big Zito, sei lá, que já acabou. A maioria deles agora é Sheikh Zunaid, Alillah. MashaAllah. Bom, pelo menos a minha dúvida já saiu e acredito que a dúvida dos nossos queridos ouvintes também deve ter sido dissipada. Neste momento vamos para a nossa questão central. A nossa questão tem a ver com a invenção dos ahadith. Mas antes eu quero recordar aqui aos nossos ouvintes que o Sheikh Zunaid é um homem que foi conhecido e reconhecido a nível das redes sociais devido ao seu conhecimento de ahadith. Razão pela qual que escolhi então este tema, que é para podermos aprofundar um pouco a respeito deste mesmo assunto. Sheikh Zunaid, fala-se por aí que os ahadith, ou então existem ahadith, neste caso, ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inventados. Pode-nos contar mais ou menos como é que isso aconteceu? Sim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi radiyallahu anhu ajma'in, amma ba'd. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho que necessita de Deus que merece ser adorado excepto Allah, e testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Os hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos o que é hadith. Hadith é uma palavra árabe que em português significa novidade, né? Então, praticamente quando a gente diz hadith, estamos a falar novidades do Nabi sallallahu alaihi wasallam, novidades do profeta. Então são as suas palavras, são as suas ações e são as suas confirmações. Ali onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele entra como personagem, então aquilo torna a ser um hadith. E nós sabemos que naquela época existiram pessoas que Allah escolheu, que são os companheiros, radiyallahu anhum ajma'in, companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, onde eles automaticamente preservaram as palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam e transmitiram para os outros, que são os tabi'in, os tabi'in transmitiram também aos seus estudantes o tabi'in. E daí o conhecimento, fase em fase, chegou até a nossa época. O que estamos a dizer? Estamos a dizer de que este conhecimento foi preservado, né? Desde como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que eu vou revelar vou revelar a revelação e vou proteger. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Corão, revelou o Alcorão para o Nabi sallallahu alaihi wasallam e revelou os hadiths, porque os hadiths também foram revelados, né? O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam não falava assim a seu desejo, era uma profecia
ele era dado. Como Allah diz no Corão, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O Muhammad não fala seu desejo, isto apenas é uma revelação que ele foi dado, é uma profecia que ele foi dado. Então, nas 3 gerações, na geração dos companheiros de Nabi sallallahu alaihi wasallam, eles eram homens nobres, eram homens piedosos, eram homens com capacidade de memorização. Eles acabaram transmitindo corretamente aos seus estudantes, que são os tabi'ina. Os tabi'ina, que são os seguidores dos Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, aqueles que conviveram com os Sahaba. E estes, rahimahumullah, estes também acabaram memorizando. Era uma época, também uma época, podemos assim dizer, uma época nobre, né? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: o melhor tempo é o meu tempo, e o depois deste tempo é o tempo que vem a seguir, e é o tempo dos tabi'in. Depois Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: depois é o outro tempo, quer dizer, depois dos tabi'in, o tempo de tabi'in. Estamos a falar, o melhor tempo é o tempo em que viveu o profeta e seus companheiros, radiyallahu anhum ajma'in. Depois aparece o tempo dos seguidores dos companheiros. São aquelas pessoas que viram os companheiros do profeta, aprenderam com os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E são muitos. Podemos dar aqui alguns exemplos. Vamos lá dar exemplo, por exemplo, do Qatada ibn Di'am al-Basri. Foi aluno de Anas ibn Malik. E vamos dar exemplo de, por exemplo, Abdullah ibn Shaqiq. Foi aluno de Ibn Mas'ud. E muitos outros. Vamos dar exemplo de Hammam ibn Munabbah. Foi aluno de Abu Huraira. Abi Salih foi aluno de Abi Huraira. E muitos outros. Alunos de grandes Sahaba, por exemplo, quer dizer, dos Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Então, esses todos preservaram os hadiths na perfeição. Só que depois destes, aparece já uma época, né, que é os tabi'in, os seguidores dos seguidores. Então, foi uma época também muito forte, onde existiam também grandes homens que memorizavam os hadiths e punham em prática. Eram pessoas também muito famosos, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam também falou dessa época. Disse: "Khairul qarni qarni", o melhor tempo é meu tempo. ثم الذين يلونهم, depois são as pessoas que vêm a seguir, que são os tabi'in. ثم الذين يلونهم, depois são as pessoas que vêm depois deles, quer dizer, depois dos tabi'in, os tabi'in. Estamos a referir aqui que essas 3 épocas são 3 épocas valorizadas, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam também falou sobre eles. Então, depois dessas épocas, no fim, é quando começam a surgir já pessoas que, alguns, por exemplo, não tinham capacidade de memorização. Vamos supor que eles decoravam os hadiths, alguns decoravam os hadiths, não todos, mas falo de algumas pessoas decoravam hadiths, por exemplo, com dificuldade ou com erros, ou decoravam, ou recitavam, ou liam os hadiths por falha. Então aqui começa a haver também algumas falhas de algumas pessoas que não têm capacidade. Porque, falando na linguagem dos hadiths, né, um hadith, para ser autêntico, em condições, uma das condições chama-se Ittisal al-Ruwa. Os narradores, as pessoas que estão a narrar, devem ser pessoas que já se encontraram. Eu encontrei-me com fulano, A encontrou-se com B, B encontrou-se com C, C encontrou-se com D. Ittisal al-Ruwa. Porque se forem que são pessoas que nunca se encontraram, então aí poderia haver também uma invenção dos hadiths. Depois a outra condição chama-se Adalat al-Ruwa. As pessoas que estão a contar os hadiths devem ser pessoas que tenham temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Não podem ser quaisquer pessoas. Pessoas que não têm temor, pessoas que não têm taqwa, podemos assim dizer. Não têm comportamento. E depois, a outra condição chama-se al-Dhabt. Al-Dhabt significa capacidade de perfeição de memorização. Porque nem todas as pessoas têm a mesma capacidade. Há quem tem 100% de memorização, há quem tem 80%, há quem tem 50%, há quem tem 70%. Então, consoante também a capacidade de memorização, o hadith também tem seus graus. Por exemplo, o Imam al-Bukhari, rahimahullah, ele colocou no seu livro pessoas que só têm 100% de capacidade de memorização. O seu amigo e aluno Imam Muslim também colocou no seu livro Sahih Muslim pessoas que só têm 100% de capacidade de memorização. Então, a outra condição para um hadith ser autêntico chama-se Adamu al-Shudhuz. Shudhuz significa que
alguém não pode narrar hadith, um homem bom não pode narrar hadith e contrariar os mais bons. Se A, B, C, D, o D, todos são bons. A é bom, B é bom, o C é bom, o D é bom, todos são grandes homens, o hadith, mas o D não tem capacidade dos três, do A, B, C. Então este D não pode narrar um hadith, contrariar A, B, C, porque senão estará a contrariar os bons. E ele, como sendo bom, mas não naquele nível dos bons, praticamente estará também a colocar em causa o hadith. Então o hadith não pode ter o shudud. Shudud significa mukhalifatu thiqa ou mukhalifatu saduq thiqa. Quer dizer, a pessoa boa não pode contrariar os mais bons. Depois a outra condição chama-se adamul illa. O hadith não pode ter fraqueza. A fraqueza pode se encontrar primeiro no próprio conteúdo do hadith, no matni, ou pode se encontrar na linhagem nominal. Por exemplo, alguém não pode narrar um hadith na sua linhagem nominal, contrariar muita gente. Ele mesmo sendo, por exemplo, um bom, mas não no terceiro escalão, não pode contrariar os outros bons da primeira, na segunda escalão. Então, seja essa contrariedade na linhagem nominal, ou seja essa contrariedade no conteúdo, então o hadith fica fraco. Agora, até esse tipo de fraqueza que eu estava aqui a referir, é uma fraqueza não tão assim aguda como os outros tipos de fraqueza, por exemplo, que vou referir. Por exemplo, há pessoas que quando narram hadith, por exemplo, eles falsificam os hadith. Por isso, na narração de hadith, os narradores estão em graus. O primeiro grau é o grau dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, que eles nunca eram. Quer dizer, nunca eram em termos de transmissão desses hadiths. Eles sempre são homens. A gente nunca vai dizer esse hadith é fraco porque fulano xixi, sahaba xixi errou. Isso nunca pode acontecer. Os hadiths sempre são assim. Sahaba são pessoas adul, são pessoas que eles foram considerados como pessoas na cadeia de hadith como pessoas perfeitas. E depois temos aqueles que vêm a seguir, awsaqul nas ou thiqa, os mais fortes. Quer dizer, os mais fortes em temor, os mais fortes na capacidade de memorização, os mais fortes, pessoas que foram se encontrar com os outros, e etc. Aquilo tudo que acabamos de citar. Depois aparece o thiqa. O thiqa que é terceiro escalão já, que são os bons. Quer dizer, são bons, mas por cima deles existem outros bons. Mas eles também são bons. Depois, por baixo desses bons, de terceiro escalão, aparece o quarto escalão, que é chamado Saduq. Saduq é uma pessoa boa no hadith, hadiths dele são válidos, mas ele não tem capacidade de memorização de 100%. Ele tem no mínimo 80%, 90%, 70%, 50%, 60%. Então, esse Saduq, hadiths dele são aqueles que são considerados como Hasan. Na verdade, os hadiths têm Sahih. Sahih são aqueles que eu acabei de mencionar. O primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão. E todos os homens bons, com 100% de memorização. Agora, quando chegamos debaixo de 100% de memorização, e já estamos nos homens bons, mas não com uma capacidade de perfeição de memorização de 100%. Ou ele, se poderia narrar 100 hadith, poderia falhar uns 20, ou poderia falhar uns 10, ou poderia falhar uns 25, ou 30, ou 50. Então também tem o seu lugar no hadith. A gente pode dizer, este é Saduq, ou podemos dizer, este é Saduq, né, que é bom, mas não na capacidade de memorização. Ou podemos dizer mais, não, esse é Saduq Yahim, esse é bom, mas também tem algumas falhas. Ele não era tão bom na memorização, não só na sua capacidade de perfeição, mas também ele tem falhas. Saduq Su'ul Hifz, ele decora mal os hadiths, não sei o quê. E aí, esses tipos de hadiths, de decorar mal, não ser hadith, ele decora mal 50, decora mal 30, decora mal 20. Esses hadiths aí também, num tema do hadith chamado al-shawahid wal-mutawabi'at, esses hadiths servem de fortalecimento de um outro hadith para o hadith ser também apurado. Então, quando saímos já nesta fase desses hadiths todos corretos 100%, correto 80%, correto 70%, correto 50%, vamos chegar a um momento onde os hadiths já começam já a fracassar. Por exemplo, quando a pessoa que está a falar nunca se encontrou com alguém, logo o hadith fica cortado. Fica um hadith munqata', um hadith cortado, porque não chega até lá.
E se a pessoa encontrou-se com alguém, também verifica se a pessoa tinha capacidade de memorização, era boa pessoa, era um grande alim nesta área, porque alguém pode ser um grande alim, mas não ser um grande alim na área de memorização e na área de conhecimento dos narradores e na área da procura dos hadiths, não deixa o mérito de ser um grande alim, mas também só que nessa área ele não pertence, assim com tanta perfeição. Vamos dar um pequeno exemplo. Há um alim chamado Asim ibn Abi Najud al-Kufi. Asim ibn Abi Najud al-Kufi, Asim é o melhor alim na área de tafsir, na área de recitação. Em termos de memorização, naquelas áreas das recitações, nós sabemos que existem 7 formas de recitação, até pegar uns 14. Então, numa das recitações que nós recitamos hoje, esse Corão que estamos a recitar hoje, esse Corão é na linhagem de Hafs, né? Recitação de Hafs. Hafs foi um aluno desse chefe chamado Asim ibn Abi Najud, ele era da cidade de Kufa. Ele foi aluno de Abu Abdurrahman al-Sulam, e esse foi aluno dos Sahaba, Ridwanullah alayhim ajma'ina, e Sahabas alunos de Nabi. Através da linhagem de Asim, nós estamos a recitar este Corão aqui que estamos a ler hoje, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este Asim, lá, na disciplina de recitação, ele é imam da imam. Agora, quando vamos no hadith, ele já não é daqueles que tem 100% de memorização. Ele tem 50, 80, 70. Por isso, os hadiths deles não vamos encontrar no Bukhari. Só vamos encontrar algum momento no Muslim, mas no Muslim ele também não só sozinho, mas sim acompanhado. A gente costuma dizer na linguagem do hadith, makrunan bi ghairihi. Estes hadiths deles, neste livro, Sahih Muslim, ficam fortes quando ele for acompanhado por outro. E claro, ele sempre no Sahih Muslim ali aparece. Este hadith vem na linhagem de Asim, ele, não só ele, mas também é o fulano bom, de 100% de memorização na sua linhagem, indo para lá em frente. Então, mas vamos encontrar muitos hadiths deles nos outros livros, no Sunan al-Arba'a. E ele, quando entra numa narração de hadith, o hadith já cai. Já em vez de ser sahih 100%, fica Hassan. Quer dizer, fica Hassan. Hassan é um hadith sahih, mas está debaixo do sahih lidatihi, sahih original. Esse já é um sahih, ali percebe-se. Por que esse hadith é Hassan? Porque nele existem bons, mas existe alguém nessa linhagem e a sua capacidade não é de 100% de memorização. É de 80, ou 70, ou 60, por aí. Então, houve pessoas, né, na altura, né, que depois dos tabi'ina, que andaram já a mentir para Nabi sallallahu alaihi wasallam. E essas mentiras também tinham causas. Algumas pessoas mentiam porque eram mentirosos. Vamos lhe dar exemplo. Ele era mentiroso. Ele mentiu porque é mentiroso, né? O outro mentiu porque ele queria ajudar uma crença que ele achava que estava correta. Por exemplo, ele defende a coisa A ou B ou X, então ele quer inventar para as pessoas seguirem, ele acaba dizendo Nabi sallallahu alaihi wasallam disse. O outro inventava porque, como dizia o Sheikh al-Islam, no Majmu' al-Fatawa, causas de invenção, ele dizia que algumas pessoas inventavam porque ele já ensinou os alunos, ele já viu que já acabou, o conhecimento já acabou, então ele ainda gosta mais de fama e de aparecer, ele ainda quer ensinar o que ele não sabe. O que tem se verificado hoje, muita gente quer ensinar o que não sabe. E pronto. Né? E aí já começaram a surgir hadiths. Muita gente começou a inventar hadiths quando pensavam, por exemplo, diziam, não, estamos a inventar hadiths para as pessoas não ficarem fracos nos ibadat. Então, acabavam narrando hadiths, prometendo thalabos ou prometendo castigos naquilo que em algum momento não é. Bem, a Academia do Hadith discute-se qual é a regra de um hadith falso, de um hadith fraco. O hadith fraco também está em categoria. Tem aquele fraco porque foi mal memorizado. Tem aquele fraco porque o dono memorizou há um tempo e depois esqueceu. Já é diferente de um fraco inventado, que se chama hadith mawdu', hadith falsificado. Né? Agora, se um hadith é falsificado, praticamente contraria o próprio din, o próprio usul din, os próprios princípios da religião. Então, é daí onde Nabi sallallahu alaihi wasallam
ele falou, e muitas vezes, e este hadith narraram acima de 100 sahaba, radiyallahu anhum ajma'ina, Nabi Salama dizia, man kadhaba alayya, falyatabawwa'u maq'adahu min an-nar. Quem mentir para mim, pode procurar o seu lugar no fogo. Numa outra narração, também de Bukhari e Muslim, Nabi Salama disse, man kadhaba alayya muta'ammida. Quem mentir para mim de propósito, falyatabawwa'u maq'adahu min an-nar, pode procurar o seu lugar no inferno. E numa outra narração, Nabi Salama disse, man qala alayya ma lam akun. Quem dizer sobre mim, dizendo que eu disse enquanto eu não disse, falyatabawwa'u maq'adahu min an-nar, pode procurar também o seu lugar no inferno. Então, esses hadiths todos vieram proibir a gente falsificar os hadiths de Nabi sallallahu alaihi wasallam, porque falsificando o hadith, automaticamente estaríamos a aumentar aquilo que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, e também estaríamos a contrariar os hadiths reais de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E é isso que cria no Islã ou na vida dos muçulmanos muita contrariedade no Islã, porque aparece um hadith, uma prova falsa, e aquilo começa já a criar confusão. Alguns até não só eram no próprio hadith, alguns podem narrar um hadith verdadeiro, mas contrariarem o seu sentido. Isso tudo, inshallah, falaremos em frente sobre interpretação dos hadiths. Muito certo. Então, os hadiths... Sim. Pode terminar, Sheikh. Então, mais ou menos dizer que os hadiths inventados começaram a surgir no fim da época dos antecessores piedosos. Estamos a falar da terceira geração, mais ou menos. Certo. Masha'Allah, os nossos internautas ouvintes estão acompanhando atentamente e o nosso telefone não para de tocar. São exatamente 14 horas e 3 minutos. Dizer que a partir de já, então, a linha telefónica está aberta, está à vossa inteira disposição para todos aqueles que queiram colocar uma questão ao nosso convidado especial. Mas antes, deixe-me então ler aqui algumas mensagens. Dr. Panachandi diz, Masha'Allah. Fahardin Saleh diz, Masha'Allah. Conectado. Amo-te, Sheikh Zuneid, por Allah. Agiro Gonçalves diz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estou ligado a partir da Beira. Vai Agiro, Masha'Allah, pelo trabalho. Vai Agiro, ok? Masha'Allah, pelo trabalho. Prontos, estas são algumas das mensagens que caíram no nosso telemóvel e vamos dar continuidade enquanto o nosso celular não toca. Vamos dar continuidade aqui ou então com a nossa conversa com o Sheikh Zuneid. Sheikh Zuneid, onde é que os hadith começaram a ser inventados? Quando já soubemos, mas aonde? Na verdade, os hadiths começaram a ser inventados em Kufa. Na altura lá havia muita gente que tinham se inclinado ao xiismo, né? Então estes, como nós sabemos de que modo, vou aqui sintetizar 2-3 minutos como é que, por exemplo, surgiu o xiismo. O xiismo surgiu a partir de um homem judeu, né, chamado Abdullah ibn Saba. Ele disse que queria entrar no Islã, acabou entrando no Islã, mas o objetivo era contrariar os muçulmanos. Então ele, quando entra no Islã, a partir daí ele já começa a criar muita confusão, né, no meio do seio do Islã. E não vou aqui, senão vamos puxar vamos puxar uma outra conversa. Na verdade, Sheikh Zuneid, só para lhe recordar, na verdade, este assunto pode não ir a fundo, porque temos um convidado, Sheikh Rodrigo, a partir do Brasil, que irá nos trazer exatamente o tema de forma muito mais detalhada. Mashallah. Certo. Então, mais ou menos é isso. Então, daí começaram a surgir hadiths que os xias, por exemplo, eles inventavam a dizer que, por exemplo, Ali era superior acima dos outros. E surgiu também naquela época pessoas que não acreditavam no destino de Allah sobre o bem e do mal. Muito mais eles não acreditavam que Allah destinou o mal, né? Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq." Allah, afaste-me, eu procuro refúgio do Senhor das criaturas
da maldade que ele criou. Então, o bem e o mal, Allah subhanahu wa ta'ala destinou. Então, surgiram pessoas também que não acreditavam que Allah destinou o bem e o mal. E daí acabavam também as pessoas inventando hadiths sobre esses aspectos. E, em suma, podemos assim dizer, o conhecimento de invenção surgiu em Kufa, lá, e depois foi se alastrando até no Basra, e por aí passou já a se espalhar pelas todas as áreas onde viviam muitas das vezes aquelas seitas que não aceitavam aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez chegar à humanidade. MashaAllah. Eu peço ao Sheikh Zunaid com muita paciência para que nos diga onde é Kufa e onde é Basra. A cidade do Basra localiza-se no Iraque. Todas essas duas cidades localizam-se no Iraque. E na altura, como nós sabemos que o xismo surgiu lá, né? Então foi lá onde naturalmente começou a invenção dos hadiths fracos naquela altura. MashaAllah. Bom, esperamos dos nossos internautas, e não só, para aqueles que não querem ligar, podem fazer o seu comentário, então podem mandar a sua pergunta ou sua questão através dos comentários aqui mesmo no Facebook. Dando ainda continuidade, quem é que descobriu a falsidade dos ahadith? Como é que foi descoberto isso? Bem, em todas as fases existiram pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, houve uma época pessoas encontraram um sheikh chamado Abdullah ibn Mubarak a escrever hadiths verdadeiros de um lado e a escrever aqueles hadiths fracos de um lado. Então ele foi perguntado como é que vai ser se amanhã ou futuramente amanhã aparecerem pessoas que não vão saber distinguir esses hadiths. Então ele disse: "Ya'ishu 'alayha al-janabida", existirão futuramente pessoas que vão saber isso. O que acontece? No tempo dos companheiros do Nabi Sallallahu, nos últimos tempos dos companheiros do Nabi Sallallahu, quando as pessoas estavam a desmentir, por exemplo, sobre o destino, sobre assuntos de querer valorizar, por exemplo, Ali acima dos outros, os próprios companheiros do Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eles alertavam sobre essas falsidades, né? E eles narravam para os seus estudantes aquilo que é o correto, né? Agora, começando já em cada cidade, por exemplo, como os ulama dizem, na cidade de Basra estava lá o Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Basri, grande alim este foi um dos alunos de Anas ibn Malik. Então, ele, quando as pessoas mentiam para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele acabava refutando que isto não é hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam, ou hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam não está assim tão como você pensa. Então, foi assim mais ou menos que, respondendo à questão sinteticamente, os hadiths falsamente foram descobertos mesmo no fim, na época final da vida dos companheiros de Nabi sallallahu, aqueles que viveram no fim, no último, né? Aqueles que viveram muitos anos. Estamos a falar, por exemplo, de Anas ibn Malik. Ele viveu 110 anos, né? Então, na época dele também, ele acabou retificando muita consciência que estava errada. Havia pessoas, por exemplo, que não aceitavam que há pessoas que vão sair no inferno. Havia pessoas, por exemplo, que não aceitavam que no castigo, no Qabr tem castigo. Havia pessoas também que não aceitavam que no Qabr é castigo, há aparecimento de Dajjal. Então, Anas ibn Malik, naquela altura, ele esteve dando alerta de tudo o que acontecia, o que era errado e aquilo que era verdade, né, consoante os hadiths nabawiyah. Mais ou menos isso. MashaAllah. A passos largos, peço ao Sheikh Zunaid para se afastar um pouco do seu receptor. Estamos aqui a receber um retorno. Ok. Mashallah. São exatamente 15 horas e 10 minutos. Estamos ainda esperando pelas chamadas dos nossos internautas que estão neste momento a nos acompanhar. Mas enquanto isso não acontece, vamos rever aqui algumas mensagens. Said Abdullah Manaf diz MashaAllah. Samito Hassan diz MashaAllah Sheikh Zunaid. Nazir Merejai Sumailji diz MashaAllah. Kassim Manuel Kassim diz MashaAllah, que saudade. Kassamo Remani diz atrasei.
Na verdade, irmão Kassamo, você não atrasou. Quem atrasou foi Abdurrahman ibn Said. Depois acabou recebendo o hóspede, não é? Recebi um hóspede, tenho mais um filho, mas não podia deixar de honrar com este compromisso, que era mesmo de convidar aqui o Sheikh Zuneida. Temos uma Mahad aqui, me diz Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cá do outro lado, então, respondemos wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Será que existe alguma questão dos nossos internautas? Ainda não recebemos nenhum retorno. Eu tenho aqui uma questão. Qual foi a medida tomada para travar este mal? Neste caso, há pessoas que mentiam, não é? Inventaram a hadith. E qual foi a medida tomada para além da escrita? Nós sabemos que os grandes ánimos escreveram, refutando aquilo que estava errado. E para além desta medida, qual foi a outra medida tomada por estes grandes ânimos? Sim, uma das medidas tomadas, nós começamos a ter uma cadeira chamada Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh significa dizer que isso está errado. E isto, o Ta'dil é dizer que isso está correto. E isto era para aquelas pessoas que tinham um renome no conhecimento, eram muito fortes no conhecimento. Estamos a falar, por exemplo, de Yahya ibn Ma'in, estamos a falar de Ali ibn Madini, estamos a falar de Imam al-Bukhari, estamos a falar de Imam Ahmed, Abu Zur'a, Abu Hatim. São pessoas que tinham uma capacidade muito enorme no conhecimento. O Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Basri, Abdurrahman ibn Mahdi, esses, nas alturas deles de cada um, eles tinham uma missão muito forte. Qual é? Isto não podem seguir, está errado. Fulano, os hadiths deles, depois de eu tanto ler, né, fui ver que estavam errados e não podem escutar. Mais ou menos foi aquilo. Eles alertavam. Hadith, até foi perguntado uma vez a Imam Ahmed, os hadiths outros são fracos, por que você escreveu? Né? E ele disse, na verdade, alguns deles escrevi para saber que isso está errado. Né? Para amanhã, quando alguém vir narrar, eu dizer, não, este hadith veio nessa linhagem, está errado, você deve seguir esta, é que está correto. Então, posso assim dizer, aquilo que mesmo em cada época os álamos tomam, né, de precaução, proibindo o mal e aconselhando as pessoas na prática de boas ações, é aquilo que foi tomado medidas. Certo. Que para fulano, livro chamado Os Fracos. E os outros ulama também fizeram os fracos, para demonstrarem que essa linhagem ou esse fulano, hadiths deles, não podem. E demonstrarem também a categoria, né? Esse fulano era um falsificador de hadith. O fulano, porque tinha pequenas falhas, ou na área xixoária bem, mais ou menos isso. Muito certo. E qual foi a atitude tomada por aqueles que eram refutados? Ou então, assim, qual foi o destino dos refutadores? Encontraram, digamos, encontraram adversários fortes? Neste caso, foram boicotados ou não? Os conhecedores? Alguns, eu posso assim dizer o seguinte, muitas das vezes a maior confusão na área do hadith não só aconteceu porque algumas pessoas inventavam hadiths fracos, mas a maior confusão mesmo foi de que as pessoas percebiam mal os hadiths reais, né? Por exemplo, um hadith em que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz ninguém terá o imã até dar a comida ao vizinho, né? Esse hadith não está a dizer que alguém quando não dar comida ao vizinho não tem imã, está a dizer que a pessoa baixa o seu imã, né? O imã dele fica, o imã tem vários graus, né? 100 e tal graus, né? Então se alguém não dá comida ao vizinho, o vizinho passa fome enquanto ele sempre está saciado praticamente, o imã dele é fraco, mas o imã dele existe, né? Agora, as pessoas pegavam esses hadiths, acabavam chamando aquela pessoa de kafir, por exemplo. Né? Encontrou um hadith, masalan, que diz o fofoqueiro não entra no Jannah. Ele pensa que não entra de vez, né? Só porque alguém é fofoqueiro, fez fofoquice, não é que não entra de vez. Não entra na primeira versão, por exemplo, caso ele não fazer o tauba. Ou vamos encontrar um hadith que diz, por exemplo, alguém quando faz zina não é mu'min. Não está a se dizer que ele é kafir, não. Está a se dizer que ele baixa o imã naquele momento. Algumas pessoas até por pensar que, não, como é que você diz isso? Não, nós como muçulmanos temos que acreditar
e há muçulmanos que têm 100% de fé, e há muçulmanos que outros têm abaixo disso. O imã vai até como se fosse em pó, né? Então, nem todos somos iguais, nem todas as épocas somos os mesmos, nem em todo momento somos os mesmos. O imã baixa, o imã sobe. Então, por causa de má interpretação também de alguns hadiths, surgiram muito conflito, né? E isso acontece muitas das vezes quando? Acontece muitas das vezes quando a pessoa ele é muito novato no conhecimento. Guarda, e acaba entre órgãos. Guarda o raciocínio, guarda o seu fio de pensamento, Sheikh Zunaid. Temos aqui uma chamada, não sei se essa chamada é para o Sheikh Zunaid ou é para Abdurrahman. Está sim, Rádio Abdurrahman ibn Said, está sim, muito boa tarde, assalamu alaikum. Seja bem-vindo, meu querido irmão, de onde é que nos ouve? Na Cala Porto, Muhammad. Na Cala Porto. Com quem temos o prazer de falar? Muhammad. Muhammad. Muito certo. Quer conversar? Quer colocar alguma questão ao Sheikh Zunaid? Sim, quero colocar uma questão. Esteja à vontade. Tenho uma dúvida aqui. É que tem umas falências de outras pessoas que estão aqui. Apesar do hadith é fraco, nós podemos implementar. Então, a minha dúvida é, um hadith fraco pode ser dado uma notícia população? É tudo? É tudo. Afaste-se um pouco do seu receptor, meu caro irmão. Estamos aqui a receber um retorno. Afaste-se um pouco do seu receptor. É tudo? Sim, é tudo isso. É tudo. Mas deixa-me primeiro consultar o Sheikh Zunaid se percebeu a questão em perfeitas condições. Sheikh Zunaid, chegou a questão em perfeitas condições auditivas? Não percebi nada, não ouvi nada. Não ouviu nada. Repete, meu caro. Eu disse, tem alguns machistas, quando estão andando, vão baiano, fala que o hadith é fraco, mas apesar de ser fraco, podemos implementar, podemos falar ao povo. Então, a minha dúvida é, um hadith fraco pode ser dado um exemplo alguma? Percebeu, Sheikh Zunaid? Sim, ele está a perguntar se é útil usar um hadith fraco. Certo, exatamente. Percebeu a questão. Ok. Um minuto só. Meu caro ouvinte, inshallah, Sheikh Zunaid vai poder responder a sua questão. Pode voltar a escutar-nos a partir do seu receptor, certo? Jazakallahu khairan. Continuação de uma ótima escuta. Sheikh Zunaid, tafadhal. Sim, primeiro eu gostaria de dizer que este é um tema muito longo, mas em suma vamos sintetizar. É assim, hadith fraco é tudo aquilo que todos concordam que não é o profeta que disse. Agora, existem hadiths fracos que não contrariam, por exemplo, os princípios do Islã. Né? Mesmo aquelas pessoas, porque na verdade nós não podemos usar hadith fraco em qualquer lugar. O hadith fraco não é usado. Se Imam al-Bukhari, por exemplo, fez o seu livro, chamou Sahih al-Bukhari, né? É porque ele, no fundo, estava a dizer que os fracos não podem ser usados. E os ulama, eles não usam hadiths fracos, né? E dentre os ulama que não querem saber, por exemplo, dos hadiths fracos, estamos a falar de Imam al-Bukhari, Imam Muslim, logo no princípio do seu livro, ele colocou lá o muqaddima, um prefácio a refutar ou a não querer ou a dizer que não quero seguir todos os hadiths fracos, porque hadith fraco é aquilo que o Nabi Nabi não disse. Nabi não disse. Este hadith é fraco porque Nabi não disse. Então, se Nabi não disse, eu não posso dizer Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, porque já tenho a certeza que não é ele que disse. E se eu não tenho a certeza que não é ele que disse, então também não posso dizer, porque senão posso dar ao profeta sallallahu alaihi wasallam palavras que ele não disse. Nem tudo o que a gente lê, nem tudo o que a gente vê nos livros temos que dizer só porque encontramos que Nabi disse. Temos que perguntar aos sábios da matéria se realmente Nabi disse, né? E se Nabi disse, então em que contexto, em que momento, em que fase, em que termo deve ser usado esse hadith. Então o hadith fraco, na verdade, não pode se usar. Esse é o hukum shara'i. Por quê? Porque se dizermos vamos usar hadith fraco, então por que estamos a chamar de fraco se devemos usar? Hadith fraco é aquilo que diz Nabi não disse.
Agora, os que vieram depois, as escolas do pensamento, têm divisão sobre essa matéria. Por exemplo, o Usul al-Fiqh al-Hanabila, a escola do pensamento, de fiqh, jurisprudência do Imam Ahmad, diz que não pode usar. Imam Shafi'i, ele também disse que não pode se usar no seu Kitab al-Risala. Agora, os seus seguidores, não seguidores no seu tempo, mas como é que posso dizer, aqueles que vieram mais tardar, depois dos 300 anos da sua vida, da sua morte, vieram outras pessoas que têm o Usul al-Fiqh al-Shafi'i, os Mutaakhir al-Shafi'i, o Usul al-Fiqh são chamados Mutaakhir al-Shafi'i, os posteriores adeptos que em algum momento até eles não seguiram tudo o que o seu mestre, o que o seu grande alim, al-Imam Shafi'i rahimahullah, rahmatan wasi'a, o que ele disse. Imam Shafi'i é muito antigo, ele, né? Ele morreu muito antes de nem Bukhari, nem Muslim, nem antes de nascer. Então, os posteriores que vieram há 300 anos depois, eles pegavam hadiths fracos que não contrariam os princípios do Islã. Por exemplo, um hadith que fala do castigo do adultério. Né? Eles sabem que um homem que faz adultério tem castigo. Então eles viam aqueles hadiths que falam, por exemplo, do castigo do adultério, mas não daqueles tão mentirosos, daquelas pessoas que têm falhas, por exemplo, nos hadiths, algumas falhas fracas. E eles, quando o hadith falava, por exemplo, de valores, de fadail, eles apuravam aqueles hadiths, mas no conhecimento de que esse hadith é fraco, só que eles diziam, não, esse hadith, apesar de ser fraco, não contraria o princípio de que. Só que eles depois, como disse Ibn Hajar Asqalani, no Fath al-Bari, que ele também era seguidor do Shafi'i, ele criticou esse pretexto. Disse, olha, eles depois esqueceram, alguns deles, né, esqueceram que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, não mintam para mim. E daqui, as pessoas acabavam também concedendo ao professor sallallahu hadiths que ele não disse. Em suma, quando alguém sabe que isto é fraco, não pode seguir. Isto é falso, não pode seguir. Vamos dar um exemplo. Né? Um exemplo muito simples. Um hadith, por exemplo, que diz assim: Al-Kayyisu man dana nafsahu. A pessoa que tem boas ideias é aquela pessoa que humilha a sua alma, humilha-se a si mesmo. Wa amila lima ba'da al-maut. E ele põe em prática as ações que vão lhe beneficiar depois da morte. Wal-ajizu man atba'a hawa nafsahu. E a pessoa fraca ou a pessoa incapacitada, quer dizer, a pessoa inédita, é aquela pessoa que segue os seus desejos, né? وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةِ. E ele espera que Allah lhe perdoe. Esse hadith é um hadith fraco. Diz assim, a pessoa consciente, que tem boas ideias, é aquele que se humilha, esquece o mundo e pratica boas ações que vão lhe beneficiar depois da morte. E a pessoa inédita, que está perdido, é aquela pessoa que só está a praticar os pecados e espera que Allah lhe perdoe. Na verdade, o conteúdo desse hadith, o contexto desse hadith é um contexto belo, é um contexto que não contraria os princípios do Islã. Uma palavra muito linda, muito bonita, que até vai em concordância com alguns hadiths, com alguns ayats. Mas agora, dizer que Nabi é que disse, Nabi não disse, né? Mas mesmo assim, há pessoas que, por verem que é um hadith incentivo de boas ações e deixar as más ações, as pessoas levavam esse hadith e colocavam como um hadith apurado. Diziam, esse hadith é fraco, mas vamos usar porque não contraria os princípios do Islã. Mas no fundo o que nós queremos dizer é o seguinte: todo hadith fraco não pode ser usado, né? O Imam Ahmad, ele só dividia o hadith sahih e o da'if. Sahih e o da'if. E só ver os conteúdos em cada época tinham diferenças, né? O da'if para Imam Ahmad era aquele hadith que nele entrava alguém que não tem capacidade de memorização, quer dizer, que tem capacidade de 50, 60, que também não é da'if. No seu conteúdo ele dizia da'if, mas não é da'if. Então, em algum momento aqui, quando estamos a ler, por exemplo, ou a investigar as obras, podemos encontrar um sheikh, a falar de um conteúdo, ou de um tema, ou de um assunto, que é preciso primeiro, antes de perceber o que ele fala, perceber os conteúdos nele, como ele usa, né? Mas eles são pessoas que sempre não quiseram usar hadiths fracos porque sabem qual é a consequência disso. O hadith fraco vai contrariar o Islã, vai trazer confusão no Islã. Se o hadith diz A, aparece outro diz B, vai criar confusão.
E mesmo se não criar confusão, como disseram os outros posteriores, que não, esses não criam confusão porque vão em concordância com os princípios, mas sim, estamos a abrir uma porta de invenção e fabricação de hadiths que não podem ser. Sim, mais ou menos isso. Mashallah. Logo, um hadith fraco não se usa. Certo. Bom, temos aqui a mensagem do irmão Fahardin Solé, que a primeira ia mesmo ao encontro da pergunta já respondida, e a segunda, o próprio irmão diz que não está dentro do tema, mas ele pede o esclarecimento sobre o veredito do mihrab no Islã. Sim, é mais ou menos o seguinte. Aqui pode existir duas versões de percepção. O mihrab, que algumas pessoas, por exemplo, tem alguns livros, algumas obras, por exemplo, que dizem que aquilo que fica em frente do masjid, que é mihrab, é uma coisa inválida, né? E existem aqwali dos tabi'ina, dos tabi'ina, mesmo alguns hadiths não tanto sahih, mas por aí apurados. Sheikh Albani falou isso no Silsila e muitos outros ulama, até o Suyuti fez um livro que fala sobre isto. Mas há uma coisa interessante que nós devemos perceber, cada algo no seu devido lugar. É assim, alguns álamos, eles nos ensinavam a fonte das coisas, né? A fonte das coisas era uma maneira de nos fazer o quê? Acordar. Por exemplo, né, nós sabemos que aquilo que fica em frente do masjid chamado mihrab no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam não existia, por exemplo. Todos concordamos nisso, e aquilo surgiu na época dos pérsicos, quando estavam a fazer o masjid, não sei o que, e acabaram embelezando. Estamos a falar, por exemplo, da lua, estrela. Então, as pessoas, quando fizeram obras, ao dizer que aquilo são coisas novas, não estavam a dizer, mashallah, né, que rezar ali, por exemplo, o seu salat não vale. Não estavam a dizer nesse sentido. Estavam apenas a despertar a atenção à sociedade. Que saberem as coisas à sua origem. Saber as coisas à sua origem. Então não podem ser questões de turbulência no Islã, por exemplo. Acho que mais ou menos já fiz entender a pessoa que quer saber sobre a questão aqui. Certo, né? certo. Já fiz entender. Não é uma questão tipo você ver um masjid porque em frente é mihrab, então começar a dizer que não, esse masjid não vale. Não. Mesmo você ir para onde, vai encontrar aquilo aí. Certo. E se ele mesmo escreveu naquela época dele, porque existia aquilo. Mas era uma maneira de apenas dizer o que. Vamos supor uma questão. Era uma maneira apenas de ensinar as pessoas que, olha, isto aqui surgiu no tempo X, surgiu no tempo A, no tempo B, no tempo C. Mas nós devemos colocar cada coisa no seu devido lugar. Mais ou menos isso. Muito certo. São precisamente 15 horas e 30... Aliás, são exatamente 15 horas e 29 minutos. Estamos mesmo a passos largos para o término do nosso programa. Yusuf bin Pasha Rojas diz, peço a repetição do número, por favor. O número é mais 258, 84 44 00086. O número está mesmo à vossa inteira disposição. Cassim Manuel diz, assalamu alaikum, Sheikh Abdurrahman ibn Said. Faça chegar meu salam ao Sheikh Zunaid, que Allah vos aumente mais conhecimento e que nos faça chegar a nós. Amin, ya Rabbal Alamin. Jannat Firdaus diz, mashallah, Yassin Ali, Sheikh Yassin Ali, nosso grande amigo, Hafiz Yassin Ali diz, mashallah. Instituto Islâmico Darussalam diz, Allahu Akbar, grande Sheikh, mashallah, nesse caso Sheikh Zunaid. Omar Yudo diz, mashallah. Samir Danifa diz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ligado ao programa. Samuel Omar diz, mashallah. O Omar Yund deu o número. Daniela Carvalho diz, assalamu alaikum, irmãs e irmãos. De cada outro lado, então, respondemos wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. São algumas mensagens, então, que estavam, que acabaram caindo no nosso telemóvel. Conforme o prometido, dissemos que 15 horas e 30 minutos seria o término do programa, mas ainda tenho aqui algumas questões. Já que o Sheikh falou-nos exatamente das medidas tomadas por grandes álimos no que concerne à falsificação dos hadith,
E nós conhecemos a imagem do Sheikh Zunaid, que na verdade foi um dos homens que fez estremecer as redes sociais no que tange ao falso e à verdade. Isto é, hadith falso e hadith verdadeiro. Mas nos últimos tempos anda totalmente apagado nas redes sociais. A que se deve? Aliás, até porque vi um comentário aqui do internauta a dizer que saudade. Não, na verdade, acredito que talvez as pessoas que... Mantenha o seu fio de pensamento, Sheikh Zunaid. Estamos aqui a receber... Talvez as pessoas que... Estamos aqui a receber uma chamada de um internauta e vamos poder ouvir se tem alguma questão. Rádio Abdurrahman ibn Said, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão? Perdemos o contacto com o nosso irmão. Pode prosseguir, Sheikh, com a resposta. Sim, mais ou menos. Acredito que os bens ainda são muitos, só que talvez alguns deles, não sei, acho que algumas pessoas não têm como colocar nas redes sociais por serem tão longos, né? Mas acredito que tive conhecimento com alguns amigos que disseram não, existem aplicativos que mesmo um baiano ser tão longo, entra no WhatsApp, né? Porque há aquele sistema de até 16 minutos no WhatsApp já não entra. Certo. Né? Mas algumas pessoas já... Alô? Há alguns problemas técnicos aqui com o Sheikh Zunaid e acreditamos que a qualquer altura voltaremos a conversar com o Sheikh Zunaid. Como sabem, que os aparelhos que estamos a usar são aparelhos que em algum momento são, ou então acabamos recebendo também chamadas, e tudo indica que o Sheikh Zunaid está neste momento recebendo algumas chamadas e nós vamos fazer aqui uma insistência porque temos o público à espera de ouvir alguns esclarecimentos por parte do Sheikh Zunaid. E dentro de instante o Sheikh Zunaid volta e vamos receber aqui a chamada dos internautas. Não sei se está ligado para o Sheikh Abdurrahman ou o Sheikh Zunaid. Rádio Abdurrahman ibn Said, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Alhamdulillah, graças a Allah, cá do outro lado nós estamos muito bem. De onde é que nos ouve e com quem temos o prazer de falar? Mohamed Nakala Porto. Tem alguma questão para o Sheikh Zunaid? Sim, mas queria falar diretamente com ele. Pode ser possível? É possível. Sheikh Zunaid, o espaço é todo seu. Converse com o nosso internauta, o nosso ouvinte, mas saiba que está em direto. Assalamu alaikum, Sheikh Zunaid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. A minha questão não é do tema. É que nós aqui na Gala estamos a sofrer muito para ter suas palestras. Então, queria saber como que podemos fazer para ter suas palestras. Inshallah, eu vou pedir a alguém que tem minhas palestras e vou dar ao Sheikh Abdurrahman. Acho que ele, inshallah, pode publicar aí na página do Facebook ou pode enviar, inshallah, no PVT. Será melhor, inshallah. Inshallah, que é certeza. Segunda, terça-feira, eu vou pedir para te enviar no PVT, inshallah. É só você lhe recordar a ele, inshallah. Inshallah, parei. Jazakumullah khair. Pronto, então para trás ficou o nosso querido ouvinte que nos ligou a partir de Nacala. E você, nosso caro internauta, pode fazer o mesmo se quer conversar com o Sheikh Zunaid ou quer colocar uma questão ao Sheikh Zunaid. Dizer que o nosso tempo já expirou, mas porque as pessoas estão ansiosas em ouvirem a voz do Sheikh Zunaid, vamos dar mais cinco minutos, não é? Uns 5 minutos de antena.
Said Abdul Manaf diz: Assalamu alaikum, quero saber se é permitido no Sharia rezar uma mesquita que tem lua e estrela. Sheikh Zunaid. Sim, é permitido, é aquilo que eu estava a dizer, né? E o fator de ter a lua, ter estrela ou ter mihrab, não pode ser uma questão de criar turbulência no Islã, né? E nenhum alim, desde o passado até hoje, já disse que aquilo não pode, alguém não pode fazer salat nesse sítio, né? O fator de nós encontrarmos alims, por exemplo, a dizerem, não, isto aqui é novo, é uma maneira de nos despertar a atenção e nos dizer a fonte de surgimento daquelas coisas. Mas não quer dizer que nós não podemos fazer salat naqueles locais. E não é um tema onde, por exemplo, deve criar uma confusão ou uma turbulência nas pessoas. Por isso eu costumo dizer o seguinte, né? Os hadiths ou o ensinamento do Islã, em algum momento as pessoas caem mal na interpretação dos assuntos. Então, através da interpretação, algumas pessoas também caem no erro, mesmo estando a ler um hadith correto, ou mesmo estando a ler um ayah. Por causa de má interpretação ou mau enquadramento do assunto, acaba também criando uma turbulência no Islã. Mas, em suma, os 5 minutos que fui dado, eu só vou contar aqui um simples hadith, né? Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia esse hadith na Ibn Hibban, no seu kitab Sahih Ibn Hibban, e narrou também Imam Ahmad al-Musnad, hadith sahih, autenticado por Sheikh Alban no seu kitab At-Ta'liqat al-Hissan ala Sahih Ibn Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele disse, quando entra o mês de Ramadã, na primeira noite do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, e ele diz, Ya baghi al-khair aqbil, você que quer a bondade venha, wa ya baghi al-shar aqsir, e você que quer a maldade diminui. Walillahi utaqa'u minan nar, e Allah agora já está a tirar as pessoas do fogo. Wa dhalika yunadi kullu layla, e isto Allah subhanahu wa ta'ala ele fala em cada noite. Em cada noite do Ramadã. Não. Sheikh, peço para guardar o raciocínio, ou então mantenha-se com o seu raciocínio. No lugar, temos aqui uma chamada do internauta que nos liga. Muito boa tarde. Assalamu alaikum, Rádio Abdurrahman ibn Said. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Com quem temos o prazer de falar? Estou a falar com o Mohamed Santos. De onde é que nos ouve? De Chibuto. Chibuto, mashallah. Chibuto, Gaza. A nossa emissão está chegando em perfeitas condições auditivas? Está em perfeitas condições, alhamdulillah. Mashallah. Quer colocar aqui alguma questão ao nosso convidado ou quer conversar com o nosso convidado? Mandar um salam para o meu grande amigo Cezito, nos conhecemos na Beira, alhamdulillah. Mashallah. A minha questão é como saber se um hadith é autêntico sem que seja gasto muito esforço. Sheikh Zunaid, será que percebeu a questão? Ou seja, eu não tenho muitos livros, mas eu tenho... Desculpa, irmão, peço para repetir a questão. Sheikh Zunaid disse que não percebeu bem a sua questão. Peço para repetir. Como saber se um hadith é autêntico ou não? Ok. Com poucos recursos. Ok. Sheikh Zunaid, o nosso ouvinte está a perguntar como saber se um hadith é autêntico ou não, usando poucos recursos. Fiz perceber ao Sheikh Zunaid? Sim. Mashallah. Mas por exemplo, um minuto só. Mais alguma questão, nosso caro ouvinte? Muito certo. Lá se foi o nosso ouvinte. O Sheikh Zunaid pode então fazer o uso do espaço para poder responder a questão. Sim. Primeiro dizer que tudo que o Bukhari narrou no seu livro Sahih Bukhari são hadiths verdadeiros. Imam Muslim, o que narrou no seu kitab Sahih Muslim, são hadiths verdadeiros. Agora, e esses dois são os livros mais importantes depois do Corão. Então, os ulama depois colocaram os outros livros a seguirem para serem chamados os 6 companheiros. Estamos a falar do livro de Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Estamos a falar do livro de Imam al-Nasai, Sunan al-Nasai Sughra. Sunan al-Sughra de Nasai, um livro de Sunan de Imam al-Nasai mais pequeno. Existem outros chamado Kubra, que é grande, mas estou a falar do pequeno.
estamos a falar de Sunan al-Tirmidhi e estamos a falar de Sunan Ibn Majah. Esses 4 livros, Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, os seus 4 livros, né? Eles podem ter muito, mas estou a referir a esse Sunan, eles têm muito, mas estou a referir a esse Sunan. Esses 4 livros, juntando com o Bukhari e o Muslim 6, são chamados os 6 companheiros. Então, esses são os livros que a maioria das provas do Islã estão lá. Então, do Bukhari e do Muslim já sabemos que tudo que está lá está correto. Agora, para não gastar muito esforço em querer classificar os hadiths que estão no Abu Daud, no Tirmidhi, no Nasa'i, no Ibn Majah, o Sheikh Albani já classificou. Você procura aqueles Abu Daud que por cima vem escrito classificado por Albani. Então lá tem todos. A Sheikh Albani classificou todos. Né? O Tirmizi classificado por Albani. O Nasa'i classificado por Albani. O Ibn Majah classificado por Albani. Aí você já está bem. Sabe que tudo que está no Bukhari e no Muslim é correto. E se tu tens esses 4 livros, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i e Ibn Majah, classificado com Albani, então aí também já está bem. Você nem vai criar muito esforço. Vais abrir, vais ler o hadith ou vais aprender o hadith com o Sheikh. E por baixo vais encontrar lá a classificação do Sheikh Albani, e ele também era como perito da matéria. Ele já ajudou a muitos para não criar muitos esforços. Mais ou menos isso. Muito certo. Vamos encerrar com as chamadas telefónicas. Apenas responderemos aqui algumas perguntas para podermos encerrar também. São últimas perguntas que vamos ler. Instituto Islâmico Darussalam diz: Assalamu alaikum, diretamente de Nacala, interagindo a questão ao Sheikh Zunaid. Diz assim: queria saber se usar a Bíblia dando da'wa a um não muçulmano há permissão perante o Sharia. Sim. É assim, irmãos, né? Eu acredito que no Islã existe muita matéria para ler. A gente costuma dizer o seguinte: se você só lê tafsir, você pode pensar que tudo está aqui. Mas tem outra cadeira lá chamada fiqh, onde estuda-se a jurisprudência. Jurisprudência também está dividida em escolas. Hanbaliya, Hanabila, ou Malikiya, ou Shafi'iyya, ou Hanafiya. E essas escolas, está a imaginar, desde a época da escrita dos hadiths ou das provas até hoje, teve adeptos que fizeram milhões e milhões e milhões de livros. Né? Os livros que estão no mercado chegam acima de 3 milhões. E existem livros que ainda nem estão no mercado, estão lá nas bibliotecas, chamados al-makhtutat, livros manuscritos, aqueles escritos à mão, em que nós, para termos acesso a esse livro, ou temos que ir à biblioteca, ou alguém tem que ir levar aquele livro, escanear, escrever e publicar para nós. Então, isso não quer dizer tudo isso. O conhecimento é vasto. Em algum momento, quando estamos, por exemplo, a estudar uma matéria, é preciso passar por muitos ulama que defendem um determinado assunto. Porque nós, como muçulmanos, temos uma crença que diz o seguinte: todo muçulmano erra, exceto o profeta. O que estamos a dizer? Mesmo que sendo um sheikh atual, um sheikh que com tanto conhecimento que ele deve sempre reconhecer, sabe, eu sou humano, eu sou pessoa, eu não sei tudo, devo estudar. Então, eu uma vez estava a ler os livros do Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Todos nós conhecemos quem é Ibn Taymiyyah. Quando nós estamos aqui toda hora a gritar, nós queremos seguir o Sunnah, nós queremos seguir o Sunnah, costuma-se dizer o seguinte: a história é uma disciplina que nos ensina onde é que surgiram as coisas e onde é que nós viemos. Né? Aquela Arábia Saudita que estamos a ver hoje, né, não é que está assim desde o tempo do profeta. Né? Depois dos companheiros do profeta morrerem, viverem também outras pessoas, não sei o que, muita gente também estava metida na inovação, no bíblia. Não é por acaso hoje a campo do profeta foi colocada na mesquita, mas o profeta foi enterrado na sua própria casa. E quem colocou na mesquita não foram pessoas com conhecimento, né? Foram pessoas que naquela altura havia um rei chamado Walid, na sua altura, ampliou a mesquita e acabou colocando a campa na mesquita. Mas foi uma questão que não foi aprovada. O que eu queria dizer tudo isso? Houve um tempo em que também existia muita inovação no mundo islâmico, exceto algumas pessoas tinham conhecimento, e sobressaiu um homem, né? Quer dizer, em cada altura sempre existiram pessoas que proibiram o mal e obrigaram o bem. E sobressaiu um homem que era Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que também tinha muito conhecimento de Sunnah, acabou ensinando a verdade. Ele nasceu no Damasco, ensinando ali, chegando até no Egito a ensinar. Sabes como é que é assuntos de dawa? Alguém viaja ali, para caravana, então até sabe essas coisas, viaja dali, a propagar o Islã. Então, eles
chama Sheikh Islam, Sheikh do Islam, não só ele sozinho, muitos foram chamados desse nome, por causa de ser abrangente na matéria do dia. Você quer livro de fiqh, ele fez. Você quer livro de sunna, ele fez. Você quer livro de usul fiqh, usul tafsir, fatwa, não sei o que é, lugha. Quer dizer, cada área do conhecimento de din, até a refutação dos filósofos. Sheikh Islam fez livros, muitos livros, a refutar o Aristóteles, o Platão, o Sócrates e todas as setas que existiram naquela época, né? Até fez um livro chamado Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, a resposta correta para quem trocou a religião de Jesus. Este é um grande livro de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Eu tinha vontade de traduzir este livro, né? A resposta correta daquelas pessoas que trocaram a religião de Jesus. E aí Ibn Taymiyyah provou aos judeus de Damasco, aos cristãos de Damasco, com provas, né? Não só do Corão e do Hadith, mas também com provas erradas e ratificadas da própria Bíblia. Mesmo quando se falava do profeta Muhammad, ele tirava lá provas da Bíblia que provavam que o nosso profeta Muhammad era um profeta. Porque, olha, eu faço uma pergunta. E existem coisas que pessoas pequenas não sabem, né? É assim. Vocês sabem, Allah subhanahu wa ta'ala destruiu o povo de Faraó, destruiu o povo de Noé, destruiu o povo de vários povos. Até ele disse no Alcorão, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Existem alguns que ficaram, mas há um povo que ficou. Allah destruiu o povo judeu, o povo cristão, Yahudi e Nasara, transformou alguns deles em macacos, em porcos e muito mais, mas sempre Allah deixou eles ficarem. Por quê? Por que ficaram? Porque mesmo quando o nosso Nabi Sallam chegou, começou a fazer da'wah, aqueles aí tinham nas suas obras, nos seus livros, mesmo sendo livros adulterados, tahrif ou tabdil, havia lá adulteração, seja na escrita ou no sentido, mas havia lá algumas passagens que indicavam que o profeta era profeta e que os companheiros do profeta também eram grandes homens. Allah disse no Alcorão: ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Este é o exemplo de Muhammad e seus companheiros escrito na Torá e no Evangelho. Tá bom, o profeta Sallama, quando chegou em Medina Munawwara no primeiro dia, os judeus se perguntaram: é este? Um deles, que era o mais sábio, Abdullah ibn Salam, disse: Wallah, é este. Mesmo se eu tivesse encontrado ele na noite de lua, eu ia saber que é este, porque as suas qualidades fisionômicas todas li no Taurat. E eles escreviam folhas para os estudantes deles. Ele tinha convertido ao Islã, mas os seus amigos, Ka'b ibn al-Ashraf, etc., Huyay ibn Abi Talib, eles escreviam nas folhas deles, contrariando aquilo que Taurat diz, as fisionomias do profeta, e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão. فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله. Ai daqueles que escrevem livros por sua mão, quer dizer, com sua mão, e dizem: isso é o que está na Torá. Quer dizer, eles não publicavam a Torá porque a qualidade do profeta estava lá. Eles escreviam nas outras folhas. Mas o profeta Salam, uma vez, quando ele perguntou aos judeus: por que vocês não querem aceitar o apedrejamento, por exemplo? Nabi Salam não sabia ler, mas aqueles Yahudi tinham fechado o livro, a Torá, com uma página. Nabi Salama pegou um pau e indicou onde eles tinham aquela lei que não contrariava com o Corão. O que estamos a dizer? Em algum momento, aqueles livros, mesmo enquanto eles trocaram, serviram de como provar a eles que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam era um profeta real, que o que ele estava a fazer não contrariava com os profetas do passado. E hoje em dia, se alguém, por exemplo, segue, vamos lá supor, a Bíblia, o Evangelho, lá ele acredita, porque o próprio Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou entre um mushrik e um Ahl al-Kitab. Um mushrik e um Ahl al-Kitab, a diferença nos seus ahkam. É permitido o muçulmano casar com um judeu, é permitido o muçulmano casar com um cristão, mas não é permitido casar com um mushrik. Por quê? Porque o judeu e o cristão, apenas ele está deturpado da sua fé. Ele fala de Deus, fala de anjo, fala de paraíso, fala de inferno, fala dos profetas, mas ele não tem tawhid, uluhiyya, ele não tem unicidade na adoração de Allah. Desmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é preciso endireitar essa pessoa. E o da'wah com essa pessoa, apesar de ser tão difícil, mas é diferente de alguém que adora, por exemplo, o ídolo, de alguém que adora a água. E em suma, o que eu queria dizer? Se isso não fosse certo, por exemplo, chamar um cristão e lhe mostrar as provas
da Bíblia que estão erradas e a mostrar também as provas do Corão as certas. O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que foi um grande reformador do Salafia, do Sunnah, do Tawhid, ele não ia fazer aquele livro, Al-Tawhid wa Sunnah, aliás, não ia fazer aquele livro, Al-Jawab al-Sahih. O seu estudante, Al-Hafid Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ele fez um livro chamado Jawab al-Yahudi wa Nasar, Resposta dos Judeus e Cristãos, e colocou lá muitas provas bíblicas a mostrar a vida do profeta, provas erradas, quer dizer, aquilo que hoje atualmente faz-se, né? Provas erradas que estão na Bíblia, contrariedade, deturpação e provas reais. Agora eu pergunto, quem é neste mundo que tem mais conhecimento em relação a esses dois? E quem é nesse mundo que segue mais o Sunnah e o Tawhid e o tempo do passado em relação a esses dois? Quem? Não existe. Mesmo o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, que foi o reformador do Tawhid na Arábia Saudita, é fã desses dois. Ele, para reformar a Arábia Saudita e voltar hoje à Arábia Saudita como é, seguir o Sunnah na Arábia Saudita como é hoje, seguir o Tawhid na Arábia Saudita como é hoje, porque o Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, este grande alim, ele seguiu aos grandes alims, que é Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir. Ibn Taymiyyah ensinou Ibn al-Qayyim e ensinou Ibn Kathir. Ele foi o reformador do Tawhid, o reformador do Sunnah, né? Agora, algumas pessoas não sabem aquilo que se diz no fiqh, por exemplo, o sacrifício da resposta de um alim. O sacrifício, um alim, quando tem muito conhecimento, ele responde, mas em algum momento ele pode cair no erro. Agora, se ele não aceita cair no erro porque é um grande alim, a gente pergunta, então como é que é a tua crença? Porque nós temos que ter a crença que eu mesmo, com tanto tamanho do conhecimento, eu erro, eu falho. O único que não falha é Nabi. É normal um alim dizer esse hadith é sahih. Nós vimos aí Albani, Ibn Hajar Asqalani, o fundador do hadith, quer dizer, dos grandes livros de classificação, a dizer esse hadith é Hassan. Albani, que aprende através do livro de Ibn Hajar, a dizer, não, Sheikh, esse hadith é daif. Quer dizer, ele está a errar a pessoa com os seus próprios livros, enquanto, quer dizer, ele aproveita a corrigir o erro do Shishi a partir dos seus próprios livros. Quer dizer, a partir dos livros de Ibn Hajar, o Albani sabe que Ibn Hajar errou. Veja só. Então, eu fico tão admirado hoje em dia, né, quando vejo pessoas a falarem coisas que não sabem. Porque o conhecimento não é aprender hoje A, amanhã querer publicar, aprender hoje B, amanhã. É preciso estudar os fatal dos ulama. Né? Em suma, o que eu queria dizer? Em suma, debater com alguém sobre a Bíblia, falando da unicidade de Allah, da veracidade dos livros, não é uma coisa proibida. É preciso demonstrar a essas pessoas. É preciso mostrar que os que estão a seguir estão errados. Não basta só ir ter com eles. Nabi sallallahu, quando mandou Mu'adh ibn Jabal para Yemen, disse quando chegar lá, ensinar o La ilaha illallah. Ensinar o La ilaha illallah. Ensinar o La ilaha illallah. E temos que perceber uma questão muito simples. O Mu'adh ibn Jabal, ele vivia em Medina Munawwar, era de Medina, e sabe que Yahudis e Nasara, eles seguem livros. Mas se tu falas com alguém, por exemplo, vamos lá supor um cristão que não tem muito conhecimento. Se tu falas com um cristão que não tem muito conhecimento, quantos deuses existem? Ele vai dizer um. Onde é que Deus está? Ele vai dizer, está no céu. Quem são os profetas? Ele vai dizer, os profetas são homens enviados com Deus. Quer dizer, mesmo ele sendo uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas ele tem um pouco de um conhecimento que você vai concordar, mas só que ele tem algumas situações. É diferente de alguém que conhece a Bíblia. Ele pensa que está a seguir o que está no livro. Então, essa pessoa também é preciso mostrar a partir do livro dele, né, que aí existem deturpações. Sim, Deus revelou a Torá, sim, Deus revelou o Evangelho, mas esse Evangelho e a Torá foram deturpadas e esta não é a época de seguir esses livros. É preciso mostrar essas pessoas. E se você não esclarece, como vai ser? Mashallah. Agora, se a pessoa é de Meca, é mushrik de Meca, adora os ídolos, o professor Lama também foi a mostrar a eles, olha, esses ídolos que vocês estão a adorar, não comem, não bebem, não são nada, vocês devem adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, Allah Jalla wa Ala disse no Alcorão, primeira coisa é você desmentir o que está errado, tudo que é adorado fora de Allah, depois de aceitar o Islã. Então, as pessoas não podem pensar
que, por exemplo, né, alguém quando vai fazer da'wah, por exemplo, para um cristão e demonstrando as suas provas da Bíblia, não é que ele está a dizer que o da'wah é só feito a partir disso. Não está a dizer isso. Na Arábia Saudita, na Universidade de Medina, quando você está na Universidade de Medina a fazer curso de Sharia ou de da'wah, você estuda os erros da Bíblia lá. Vocês podem perguntar desses ulama que nós temos, eles estudaram isso, né? Estudaram isso. Alguns erros lá, aprendem que isso está errado, isso está certo. É uma disciplina que se estuda lá. Será que as pessoas que fizeram aquela metodologia, que fizeram nas grandes universidades islâmicas que estamos a dizer, são pessoas que não conhecem o Din? Conhecem o Din. Conhecem. Por que ensinaram aquilo? Ensinaram aquilo para você também saber como rapidamente convidar o outro para o Islã. Claro, ao convidarmos para o Islã alguém, vamos chamar primeiro para o Tawhid, né? Chegamos lá, irmão, na verdade o único que deve ser adorado é Allah e deve deixar de adorar tudo fora de Allah. Mas ele já começa a mostrar a Bíblia já. Ah, não, Jesus... Então, você tem que ser capaz de mostrar que a Bíblia dele está errada, para ele poder deixar a sua Bíblia entrar no Islã. Agora... Agora só falarmos assim de forma precipitada. Não. É preciso nós primeiro temos que dar muito mais tempo. Aliás, eu até sempre disse, se eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que esconde as coisas atrás, né? O Sheikh Abdul Rahman é meu amigo desde há muito tempo e já tivemos várias sentadas. Eu não teria este receio de dizer para ele que é pretexto de fazer isso. É preciso que as pessoas saibam. O rei da Arábia Saudita, nos anos anteriores, diante do Zalim, chamou Ahmadinejad lá para lhe dar um prêmio Nobel, né? De tanto ter feito esse esforço de chamar as pessoas para o Islã, na Europa, nas Américas, onde as pessoas não conhecem esses assuntos e acabam falando de coisas que não percebem. Agora, se tu vais perguntar a um chefe, da'wah faz-se com Bíblia? Você, propriamente, que você está a colocar essa pergunta desse termo, você está a criar confusão da pergunta. Claramente que aquele chefe vai dizer, não se faz com Bíblia. Mas agora tu perguntares, chefe, um cristão, ele acredita na sua Bíblia. Que tal, posso mostrar os seus erros que está errado? Sim, posso mostrar. Isso estaria a fazer o da'wah, a ganhar no caminho de Allah? Claro, você está a mostrar os erros. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, né, ele não sabia ler, não sabia escrever, mas há coisas que ele dizia para os judeus, vão lá procurar nos vossos livros. Isso que eu estou a fazer aqui tem nos vossos livros. E eles, quando iam lá, encontravam nos seus livros. Qualidades da Bíblia encontravam nos seus livros. E Nabi Salama dizia, as minhas qualidades estão nos vossos livros. Mas naquela altura eram livros apócrifos, eram livros deturpados. Mas nem tudo estava deturpado. Haviam lá algumas passagens que Allah subhanahu wa ta'ala fez de propósito, como milagre, para serem hujja sobre as mesmas pessoas. São exatamente 15 horas e 59 minutos. Acredito que o irmão do Instituto Islâmico Dar o Salam ficou esclarecido, que nos escreveu a partir de Nacala, Porto, ou então de Nacala. Só para terminarmos esta mensagem de Muhammad Iquieta, diz: Masha'Allah, o grande Big Zito, amo você por Allah, dei o seu nome, meu primeiro filho, por amor que sinto ao Sheikh. Espero que ele herde o seu conhecimento, inshallah. Amém. Bom, as mensagens são muitas, não vamos poder ler todas. Queremos agradecer a todos aqueles que de forma direta e permanente estiveram então conectados à nossa rádio. A última mensagem diz assim: Assalamu alaikum, que permite casar, a lei que permite casar uma mulher muçulmana com um cristão judeu encosta no hadith ou no Corão? Bom, conforme eu disse que o nosso tempo mesmo já esgotou, demos muito, mas muito tempo. Inshallah, nas próximas ocasiões o Sheikh Zunaid estará aqui conosco. Mas há aqui uma mensagem interessante do nosso irmão Mohamed Hassan, diz: Masha'Allah, rogamos Allah para que esse programa chegue em plataformas mais abrangentes, rádio ou TV. Há muito conhecimento aqui. Na verdade, nós cá do outro lado só pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que o seu doa seja aceite e que Allah facilite-nos. Amém. Sheikh Zunaid, últimas considerações. Para mim, Sheikh, alhamdulillah, eu fico feliz este esforço que é feito, né?
na propagação do Islã e que esses meios de tecnologias devem servir meios como estes assuntos, né? Propagar o Islã. E o Sheikh Abdurrahman Said continua sempre convidado aos ulama, cada um dando um pouco daquilo que ele sabe. E, alhamdulillah, inshallah, as coisas vão chegar longe, acredito que vão chegar longe. Se hoje aparece e fala dessa aula, fala daquele, fala daquilo, um pouco de alguma coisa, inshallah, vai ficar em nós e vamos reter e colocaremos, inshallah, em prática. E que Allah recompense este trabalho a todos que estão envolvidos, amém. Amém. Em suma, eu gostaria de aconselhar os colegas, aos irmãos muçulmanos, que o Islã é din de Allah e foi revelado ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. E só para vocês verem, mesmo que um alama estude muitos anos, não termina. O profeta foi revelado em 23 anos, mas mesmo alguém estudar 100, 200 anos não termina. Isso é para indicar o quê? Para indicar o infinito do conhecimento. E é preciso sempre nós rogarmos ao Allah subhanahu wa ta'ala na procura da orientação, aquilo que é mais importante, orientação. Pedir a Allah orientação e pedirmos seguir o Nabi sallallahu alaihi wasallam, o seu sunnah. Em suma, só queria dizer de que, consoante o nosso tema, há um hadith mawquf. Hadith mawquf é aquele hadith que não chega ao Nabi, que um sahaba que falou, um sahabia que falou. Significa que não posso dizer Nabi que disse, vou dizer um amigo do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele que disse. Ele diz o seguinte: basta ser mentira você contar ou falar de tudo o que ouviu. O que quer dizer com isso? Nem tudo que a gente ouve tem que falar ou tem que dizer, né? Imagine, isso é uma chamada de atenção para aqueles que têm muito conhecimento. Que tal então para aqueles que têm pouco conhecimento? Não é ouvir alguma coisa, viu alguma coisa, logo chegou-se ao fim. Imam al-Bukhari, no seu Kitab al-Ilmi, Kitab do Conhecimento, ele colocou lá uma história, né? O tempo já foi, mas vou contar só uma pequena história. Certo. Essa história é de quê? Ele colocou uma história para indicar de que nem tudo que você ouve rapidamente tem que transmitir, né? Tem que ter cautela na transmissão. Ele só queria chamar cautela na transmissão. O Umar disse para o seu amigo, disse: olha, eu tenho minha machamba lá no mato. Quando eu vou para lá, você deve, como ficas aqui em Medina a escutar o Nabi sallallahu alaihi wasallam, você tem que memorizar todas as informações. Quando eu vier, tens que me dizer. E eu, quando estiver aqui e você estiver lá no campo, na sua machamba, o que eu memorizar aqui, quando tu chegares, eu vou te informar, para não termos informações fora da questão, para estarmos acompanhando a informação do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, um dia, Umar estava no campo, aquele homem estava na cidade de Medina, o profeta zangou com suas esposas, não separou, não divorciou, acabou saindo de casa, e aquele homem, quando recebeu essa informação, ele correu logo até no campo e disse: Umar, o profeta separou-se das mulheres, divórcio. E Umar sabe que o profeta se casou com aquelas moças, aquelas mulheres escolhidas por Allah, são escolhidas por Allah. Então se separou, porque Allah revelou a orientação. Então Umar vai a correr até em casa do Nabi sallam, depois chega lá, ele vai descobrir que afinal de contas Nabi não separou-se com as mulheres, Nabi apenas tinha zangado com as mulheres, né? Então Imam al-Bukhari levou esta história e colocou no Kitab al-Ilmi, né, o versículo que refere a essa questão, a dizer: tenham precaução na transmissão das informações. Então, nós também, ao receber uma informação, ao lermos um livro, né, temos que saber que existem milhares de livros sobre o assunto. Então temos que ter precaução na transmissão do conhecimento, principalmente naquelas obras ou naqueles livros que não são muito mais vulgares na sociedade. Não é porque você encontrou algo X, então divulgou de qualquer jeito. É preciso ter porque algo, quando entra nas redes sociais, já se foi, não volta mais. Então eu aconselho aos jovens que a qualquer momento publicam coisas estranhas, entre parênteses. Encontrou um hadith que ele nem sabe se é tanto sahih, ou porque Sheikh fulano falou, não sabe se falou em que termo, ele logo publicou.
E isso cria distúrbio no seio do Islã. Enquanto o Islã é muito simples, é muito lindo, é muito, como é que eu posso dizer, Sheikh? É muito fácil, Certo. né? É muito fácil. Certo. Mas depois chega um momento em que você percebe, este aqui não quer perceber, este não quer perceber. Enquanto o coração de toda pessoa que quer orientação sempre tem que ser um coração mole. Certo. Como diz o ulama, tem que ser um coração mole. Certo. Era só mais ou menos esse meu conselho que eu queria dar. Para trás, então, ficou o conselho do Sheikh Zuneid: precaução na transmissão de conhecimento. Encerramos com estas palavras, então, a nossa emissão de hoje, referente ao dia 1 de maio de 2020. Foi com grande prazer termos trabalhado para si. Prometemos, então, voltar a estar neste lugar, inshallah, no domingo, com o nosso irmão, diretamente do Brasil, Mose Khalifa. Na verdade, respeitados irmãos, foi uma emissão longa e proveitosa e queremos com isso que as pessoas tirem alguma lição daquilo que aqui foi nos transmitido. Sheikh Zuneid transmitiu-nos um conhecimento muito rico, um conhecimento muito bom, e não queremos que a partir deste conhecimento haja má interpretação, de acordo com o conselho aqui deixado por Sheikh Zuneid, que é precaução na transmissão de conhecimento. Na verdade, é uma grande palavra, uma grande frase, e ficou patente dentro das nossas mentes. Abdul Rahman ibn Said despede-se com